podcast. Conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Hoje, as alunas Lívia Seródio, Gabriel Pérez e Eloá conversam com o professor Marcelo Antunes sobre a urbanização e violência. Oi, meu nome é Gabriel, eu tô no primeiro ano do ensino médio. Meu nome é Eloá e eu tô no primeiro ano do ensino médio. Meu nome é Lívia, eu também tô no primeiro ano do ensino médio. E a gente tá aqui com o nosso professor Marcelo de Geografia. A gente queria agradecer por ter aceitado o nosso convite e o nosso tema será urbanização e violência. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer vir aqui, é a segunda vez que eu venho. E vamos discutir esse tema aí, que é um tema que eu considero muito importante para o mundo e para o Brasil na atualidade, que é falar sobre duas coisas que estão intimamente ligadas, né? Que são a urbanização e a violência. É um prazer estar aqui. E uma das primeiras perguntas é: qual é a relação entre a urbanização e o aumento da violência? Nossa, são muitas coisas que a gente poderia falar. Para começar, vamos entender o processo histórico de urbanização, né? Então, a urbanização que a gente entende hoje, a urbanização que a gente analisa hoje, é a urbanização que surgiu ali junto com a Revolução Industrial, lá no século XVIII, 1750, 1770, né? Então a gente entende essa urbanização a partir desse momento, senão a gente vai ter que voltar lá nos primórdios, 10 mil anos atrás, na Mesopotâmia, para falar de urbanização, né? Então a gente vai falar dessa urbanização contemporânea do século XVIII para cá. Desde aquele momento, lá na Inglaterra, nos países europeus de maneira geral, o processo de urbanização ele se deu de uma forma muito acelerada, de uma forma muito rápida, num curto espaço de tempo. Né? Se você pegar dados das cidades europeias, ali, das cidades inglesas do começo do século XIX, 1804, 1805, as cidades tinham 30 mil habitantes, 35 mil habitantes. E aí, em 40 anos, em 1840 e 1850, essas mesmas cidades de 30, 40 mil habitantes estavam com 300, 400 mil habitantes. Elas multiplicaram por 10 a sua população, certo? Em 40 anos. Imagina a nossa cidade aqui, Avaré. Nós temos 90 mil habitantes, daqui a 40 anos ela vai ter 900 mil habitantes. Muito pouco provável que hoje isso aconteça, certo? Então por que eu estou falando tudo isso dessa perspectiva histórica? Toda vez em que essa urbanização é muito rápida, muito acelerada, ela acaba trazendo junto com ela uma série de problemas urbanos, né? Então, e a violência se insere como um desses problemas, né? Então, o fato da urbanização acontecer vai gerar o problema da falta de moradia, o problema da falta de emprego, o problema da criminalidade que vai surgir por conta da falta de emprego, o que pode desencadear no processo de violência, né? Entre muitas outras coisas que a gente vai abordar aí ao longo da nossa conversa, mas a gente poderia começar dizendo isso, né? Existe uma íntima relação, então, entre urbanização e violência, desde a Europa do século XVIII ali, tá? Portanto, a gente poderia afirmar de maneira geral que é a falta de acesso a determinadas coisas na cidade, infraestruturas na cidade que vão proporcionar, que vão levar a esse aumento da violência urbana aí, né, desde o século XVIII. A outra pergunta é: quais são os problemas causados pela urbanização? Então, são muitos, né? A gente já citou alguns aí na primeira pergunta. A gente poderia dividir os problemas da urbanização. Nós estamos analisando aqui na conversa de hoje um deles, que é a violência urbana, né? Mas a gente poderia dividir os problemas urbanos em dois grandes blocos. O primeiro bloco é os problemas ambientais urbanos e os problemas sociais urbanos, certo? Então vamos começar pelos ambientais. Quais são os problemas ambientais que a gente tem na cidade? A gente tem inundações, quando a gente tem transbordamentos de rios a partir de impermeabilização do solo, ilhas de calor que ocorrem quando o centro urbano da cidade está muito adensado, né? Tem muita densidade ali, sem vegetação, então forma-se a ilha de calor, entre muitos outros problemas urbanos que a gente poderia citar, disposição final do lixo, enfim. Então esse é o primeiro grupo aí de problemas, né? Os problemas ambientais urbanos. E dentro dos problemas sociais, a gente pode dizer que muitos desses problemas eles vão afunilar e dar origem, ter como resultado a violência urbana no final, né? Então,
Vamos para os problemas sociais, então. Quando eu falei da migração do campo-cidade ali no século XVIII, enfim, você tem esse grande volume de pessoas chegando na cidade, né? Será que vai ter escola para todos os filhos dessas pessoas que moravam no campo? Óbvio que não. Será que vai ter hospital, medicamento, emprego, renda, água tratada, moradia para essas pessoas? Não. Então, um desses problemas sociais, que é a violência, é ocasionado por esse conjunto de outros fatores sociais, né? Então, vamos citar alguns aí, que a gente poderia destacar que vão dar origem à violência urbana, né? A partir do momento que essa urbanização é rápida e mal planejada, ela vai trazer um volume muito grande de pessoas para as cidades e não há emprego para todas essas pessoas na cidade. Então, você tem naturalmente ali uma geração de desemprego, certo? Então, a válvula de escape do desempregado muitas vezes é cometer crime, né? Então, a violência urbana, ela tem como um dos seus grandes pilares justamente o desemprego, né? Então, se essas pessoas tivessem acesso a um emprego de maior qualidade, uma renda dentro desse emprego qualificado, isso sem dúvida nenhuma favoreceria a diminuição da violência, né? Então, começa por aí. É a falta de empregabilidade das pessoas. O que mais que a gente poderia colocar aí como um outro problema social que gera violência? A especulação imobiliária, né? E aí a gente pode vir para um exemplo brasileiro, né, que é muito típico disso. O Brasil é um país que tem mais imóveis vagos do que pessoas precisando de imóveis sem condições de ter acesso ao imóvel. Então, tem mais casa vazia do que gente precisando morar em alguma casa e não tem uma casa adequada para morar com a sua família. Mas por conta do valor do aluguel, você fala? E aí isso entra na questão da especulação, né? Então, os imóveis estão disponíveis na média, mas qual é o problema? A falta de renda para o acesso ao imóvel, certo? Então, isso gera uma exclusão social. Então vamos lá, se essa população de mais baixa renda não tem acesso ao imóvel, essa população ela vai ter que migrar para onde? Para a periferia urbana. Então ela vai começar a adensar a periferia das grandes cidades, né? Se você pegar um mapa de densidade demográfica da região metropolitana de São Paulo, do município de São Paulo, você vai ver que a periferia tem muito mais gente do que na porção dos bairros mais abastados no centro da cidade, Jardins, Vila Madalena, enfim, que são bairros mais ricos, têm uma menor densidade demográfica. E os bairros mais pobres têm um volume muito maior de pessoas, né? Então você tem uma concentração de pessoas nessas zonas periféricas e é lá que a gente vai ter esse menor acesso à renda. Consequentemente, uma maior propensão à violência urbana, né? E aí, além disso, a gente tem que pensar não só na periferia, em bairros legalizados, porque boa parte dessa população sequer tem acesso a comprar, adquirir ou mesmo alugar uma moradia na periferia. Para onde vão essas pessoas? Para a favelização, né? Para as favelas. A gente chama de favela no Brasil, é um termo genérico na verdade, tá? Para a geografia, para o IBGE, enfim, a gente chama todo tipo de moradia que tem falta de infraestrutura, como a favela, a gente chama de aglomerado subnormal, que é um aglomerado de moradias que falta saneamento básico, que não tem arruamento correto, que não tem iluminação pública, coleta de lixo, saneamento, enfim. Então é nessas áreas onde você vai ter uma população de mais baixa renda, onde consequentemente algumas dessas pessoas vão acabar como tendo uma única alternativa visível no seu caminho, a prática da violência. Quando a gente está falando de crimes, né? Quando a gente está falando de violência no sentido do crime, tá? E para finalizar essa pergunta, né, respondi ela bem longamente, é legal a gente pensar, eu estava vendo uma reportagem no começo do ano, acho que foi de março, na cidade de São Paulo hoje, a gente está tendo um aumento da violência urbana. A gente tem 15 ou 16, se não me engano, assaltos por hora em São Paulo. Tá? Então isso mostra que a violência urbana é mais forte do que nunca na atualidade. E a outra pergunta seria, quais são as principais causas da violência urbana? Olha, as causas, elas estão vinculadas a essa pergunta que a gente acabou de responder, né? Eu acho que eu meio que respondi por tabela aí.
A partir do momento que um indivíduo não tem acesso àquilo que é mais básico na sua vida, que é educação, que é saúde, que é emprego e renda, ele acaba muitas vezes migrando, né, para a criminalidade, para a violência, para resolver o seu problema, vamos assim dizer, né? Então a causa da violência urbana, ela é fruto de um processo social mais profundo que a gente tem que entender, né? Ninguém, ou vamos dizer assim, né, a maior parte das pessoas que cometem crimes nas cidades, elas não cometem crimes porque elas querem, mas porque elas foram levadas para o mundo do crime de alguma forma, né? Então, se a gente comparar o Brasil com países muito desenvolvidos, se a gente pegar países nórdicos, né, a gente sempre gosta de comparar com um país que tem os melhores desenvolvimentos sociais e econômicos, tipo Noruega, Finlândia. Esses países, eles forneceram um acesso à educação tão intenso para a juventude, que eles estão fechando presídios, né? Então, eu acredito que o germe da violência é a falta de investimento em educação. Se a gente investe em educação, você vai melhorar a qualidade de vida desses jovens. Quando ele terminar a escola, ele vai ter um acesso maior a um conhecimento científico técnico ou de ensino superior, ele vai para a faculdade e, consequentemente, ele vai ter uma renda melhor e não vai para o lado da violência, certo? Então, a violência, ela é um produto, certo? Da desigualdade social, da falta de acesso a emprego e renda, falta de acesso à educação, saúde, enfim, todos os outros elementos que constituem a cidadania, né? Que constituem a gente como cidadãos. A gente nem para pensar nisso muito, né? Nós somos cidadãos, você não está preocupado se você vai chegar na sua casa hoje, não vai ter energia elétrica, se você não vai conseguir dar descarga na sua privada, se você não vai conseguir comer, certo? Então, o que constitui a gente como cidadãos são esses direitos políticos de votar e ser votado, os nossos direitos sociais de acesso à saúde e educação. Então, quando uma pessoa ela é suprimida desses direitos básicos, ela acaba migrando mesmo para o mundo da violência, né? Para o mundo do crime. Certo? Então, acho que é muito nesse sentido aí que a gente tem que entender a origem, né, da violência urbana hoje. E a próxima pergunta é: quais as formas de diminuir o problema da violência? Como diminuir o problema da violência? Existem várias perspectivas, né, Ló? Várias formas da gente pensar em como diminuir essa violência. Muitas pessoas pensam que a redução da violência vai ser no modelo olho por olho, dente por dente. Né? Então, violência se combate com mais violência. Nós vamos lá e vamos... É lógico que a gente tem que entender que, por exemplo, o papel da polícia é muito importante no combate à violência, é fundamental, é lógico, a violência ela não vai desaparecer. Né? Então a gente tem que ter o Estado para reprimir a violência, é óbvio isso, né? Mas para além disso, a gente tem que compreender como acabar com isso lá na origem, é lá na origem que está o problema. Né? E a origem é tudo isso que a gente acabou de comentar aí, né? Na minha perspectiva, né, como pessoa que estuda o ambiente urbano, a gente tem que compreender que para a redução da violência é fundamental que a gente melhore a condição de vida do povo. Porque o indivíduo que tem boas condições de vida ou melhores do que as atuais, se melhoram as condições de vida dele, ele tem uma tendência menor à criminalidade. Isso é óbvio, né? Então, para a redução da violência urbana, claro, a gente tem que ter o aparato do Estado, né, de repressão, que é o sistema policial, para nos defender da ocorrência de um processo de violência, é óbvio. A sociedade demanda isso, isso é fundamental, isso é inegável, mas a gente precisa entender que a violência ela não vai ser resolvida só prendendo a pessoa que está cometendo um ato criminoso na cidade hoje, né? Porque essa pessoa vai ser presa e vão continuar existindo pessoas que vão cometer atos ilícitos depois dessa pessoa que foi presa. Então a gente tem que mudar lá na origem
para que essas pessoas não se transformem em pessoas que vão cometer atos de violência. Né? Essa que é a grande questão que a gente tem que resolver no Brasil e no mundo hoje. Né? Isso não é só um problema brasileiro. Né? Então é esse a questão. A gente tem que pensar no curto prazo, obviamente, mas a gente tem que pensar no longo prazo nesse processo de desenvolvimento aí da redução da violência. E já indo para outra pergunta, por que o processo de urbanização cresceu tanto nas últimas décadas? Nossa, essa pergunta é interessante, né? Pensando tanto no mundo quanto no Brasil, o processo é o mesmo, né? Por que a urbanização cresceu tanto nas últimas décadas? Isso está muito ligado com a mudança da atividade econômica do mundo, de forma geral, certo? Então a gente tem os 3 grandes setores da economia, né? O setor primário, que é a agricultura, pecuária, extrativismo, vegetal e mineral, o setor secundário, que é a atividade industrial, e o setor terciário, que é o comércio e os serviços. Né? Então, enquanto que o setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo, estão no campo, o setor secundário e terciário são típicos das cidades. Né? Atividade industrial, comércio e serviços são atividades urbanas. Então, a partir do momento em que o mundo começa a se industrializar e essas cidades começam a receber essa atividade industrial, a urbanização vai acompanhar esse fenômeno. Né? Então, a urbanização ela é produto da industrialização. Tá? Então, ocorre a industrialização e isso é que leva as pessoas para as cidades. Né? Então, voltando lá no século XVIII do Reino Unido, da Inglaterra, né? Na primeira Revolução Industrial, como eu falei no começo da primeira pergunta lá, cidades que tinham 40 mil passaram a 400 mil pessoas, 30 mil, 300 mil. É por conta dessa maior oferta de empregos nas cidades. Né? Então, a urbanização ela é resultado do processo de industrialização. Só que essa industrialização ela aconteceu mais rapidamente, agora, no século XX, nos países subdesenvolvidos. É aqui que é o negócio legal da gente entender. Então, até o século XIX, até 1890, até a Segunda Guerra Mundial, para falar bem a verdade, até 1945, até a primeira metade do século XX, a industrialização e, consequentemente, a urbanização estavam no mundo ocidental desenvolvido. Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Itália, França, Holanda, Bélgica, eram esses os países. Inglaterra, obviamente. Então, a industrialização e a urbanização estavam nesses países, no mundo ocidental. Depois da Segunda Guerra Mundial, há uma reorganização produtiva, há uma reorganização da indústria no mundo, porque evoluíram as telecomunicações, evoluíram as redes de transporte, né? Então isso tudo possibilitou que a indústria saísse desse núcleo Europa e Estados Unidos e fosse para o mundo subdesenvolvido. Então é aí que o Brasil começa a se industrializar mais fortemente. Vamos lembrar de vocês estão no primeiro ano ainda, nós vamos chegar nisso aí no segundo semestre, né? Quando é que acontece a industrialização do Brasil de maneira mais intensa? Nos anos 50 com o Juscelino Kubitschek. Exatamente o que eu acabei de comentar, pós-Segunda Guerra. Já tinha uma industrialização um pouco antes ali no governo do GV, do Getúlio Vargas, de 1930 até 1945, mas é nos anos 50 que o Brasil vai ter uma explosão industrial que vai levar a uma explosão urbana. É nesse momento aí que a gente vai ver a população urbana do Brasil crescendo de uma maneira muito intensa. Tá? Para vocês terem noção, gente, o Brasil era um país que tinha mais de 50% da população rural até o ano de 1965. É só depois de 65 que a gente tem mais de 50% da população brasileira vivendo em cidades. Só que de lá para cá, de 65 até agora, já se passaram 60 anos aí praticamente. Né? Nesses 60 anos a gente saiu de 50% de população urbana, o Brasil está com quanto hoje? 87% de população urbana. Então a gente teve um crescimento muito rápido do ponto de vista percentual. Né? Isso pensando na perspectiva brasileira. Se a gente for olhar lá na Ásia, na China e na Índia principalmente, que são duas grandes potências mundiais hoje, inclusive são os dois países mais populosos do mundo, a urbanização deles é mais lenta do que a nossa. Né? Então tem uma coisa que eu acho muito interessante de a gente comparar aqui.
Como o Brasil é um país urbano já faz muito tempo, desde 65 a maior parte da população brasileira vive em cidades, a gente acha que isso é normal no resto do mundo, e não é normal no resto do mundo. A China hoje tem, se não me falha a memória, a China tem hoje 40% de população urbana. 60% está no campo. De 1 bilhão e 420 milhões de pessoas, 60% disso ainda está no campo. A Índia, que acabou de ultrapassar a China como o país mais populoso do mundo, a Índia tem 70% de população no campo ainda. Só 30% está na cidade. Né? E mesmo assim, esse 30%, o que é 30% de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas? É gente pra caramba, né? Então você tem um processo de urbanização muito intenso na Ásia hoje. Percentualmente não parece tanto, mas numericamente, em número de pessoas, é muita gente vivendo em cidades. E aí eu explico por quê. Porque a industrialização deles foi muito rápida agora. Foi muito rápida. A industrialização da China e da Índia, gente, aconteceu depois dos anos 50 também. Mais recente do que a brasileira. Tá? A Índia era colônia da Inglaterra até 1947. Então ela era totalmente ruralizada até então. Depois que ela vai se urbanizar mais intensamente, e a China vai começar a se industrializar depois da Revolução Chinesa, que é de 49. Né? Então eles são países de base rural, e mesmo assim hoje eles têm muitas das maiores cidades do mundo, porque elas são grandes cidades industriais. Né? Então olha as realidades diferentes aqui, né? Que a gente compara no mundo subdesenvolvido, que se industrializou e se urbanizou numa velocidade muito curta, e no mundo desenvolvido, que teve uma urbanização muito mais lenta, mais planejada, na França, na Alemanha. Foi uma urbanização muito mais planejada do que a nossa. E por isso que a gente tem muito mais problemas urbanos do que eles. E quais são os pontos negativos positivos e negativos da urbanização? Nossa, são muitos, hein? Pontos positivos e negativos da urbanização. Eu vou começar pelos positivos, depois a gente vai para os negativos, já que a gente está falando de violência, né? Pontos positivos da urbanização. A urbanização, ela trouxe uma maior conexão entre as pessoas, certo? Então, houve, na verdade, no processo de urbanização, uma facilitação da vida das pessoas, na medida em que você está na sua casa, mas rapidamente saindo da sua casa, você dá uma volta e você consegue ir ao mercado, ir à farmácia, ir na casa da sua avó, na casa do seu avô, na casa do seu tio, na casa de alguém da sua família, e voltar para casa. Então, a cidade, ela é um agregado de serviços urbanos que aproximaram as pessoas para viver ali. Né? Então isso é uma vantagem sem dúvida das cidades. Né? Uma pessoa que mora no campo, ela tem que pensar todas as coisas que ela terá de fazer quando ela vir para a cidade, para matar todos os coelhos com uma cajadada só. Certo? Então isso é um elemento da urbanização muito importante. Né? A cidade, ela agrega muitos serviços e comércio que vão facilitar a nossa vida. Outra coisa que as cidades vão proporcionar do ponto de vista da qualidade da nossa vida a gente tem acesso ao saneamento básico com maior qualidade. Então a gente tem água tratada, a gente tem coleta e tratamento de esgoto em parte do mundo e do Brasil, né? Isso não é geral, mas aqui na nossa cidade, por exemplo, coleta e tratamento de esgoto, enfim, é de boa qualidade. Então isso reduz a incidência de doenças, certo? A gente está perto do hospital, a gente está perto da escola, a gente está perto do mercado, das mercadorias, a gente está perto do nosso emprego. Né? Então, esse é um conjunto de facilidades muito interessantes da gente avaliar aí. Né? E isso faz com que a gente crie mais laços de afetividade, de identidade. A gente se sente pertencente a um determinado espaço urbano, não sente? Você se sente pertencente ao seu grupo de amigos e vocês vão para algum lugar no fim de semana. Então, a cidade, ela tem que ser pensada para ser um espaço de convivência. Né? Ela tem que ser um espaço de vivência aqui. Enquanto que a zona rural era um espaço de isolamento das pessoas, olha que coisa filosófica. A cidade, ela se transforma num espaço de convivência, muito mais intenso do que se todas essas pessoas estivessem morando no campo, de maneira isolada, cada um na sua propriedade rural. Né? Então isso é um ponto importante da gente perceber das vantagens das cidades.
Agora, pensando nas desvantagens, são muitas também, né? Então, eu acabei de falar de saneamento básico, uma desvantagem e se eu moro num aglomerado subnormal? E se eu moro numa favela? Lá eu não vou ter muitas vezes acesso a tratamento de água, a coleta de esgoto, a coleta de lixo, né? Então isso é uma desvantagem enorme do ponto de vista urbano. Aliás, o IBGE acabou de lançar aí os primeiros dados coletados do censo do IBGE, né? A maior favela do Brasil, nesses novos dados do IBGE, deixou de ser a favela da Rocinha no Rio de Janeiro, que é muito famosa, né? A mais nova, maior favela do Brasil é a favela do Sol Nascente, se não me engano, que fica em Brasília. Olha que interessante. Então a gente tem uma mudança muito grande nessa perspectiva urbana, né? Mas voltando para a questão das desvantagens. Então, uma grande desvantagem é justamente esses processos de exclusão social da cidade. Então, a exclusão social ela acontece na favelização, mas a exclusão social ela acontece por outros meios também. Vamos dar mais um exemplo aí. Eu já citei especulação imobiliária. A gente tem um outro processo que tem a ver com a especulação imobiliária que a gente chama de gentrificação. O que é a gentrificação? É o enobrecimento de uma determinada área da cidade. Então vamos imaginar que você tinha ali num bairro da cidade uns prédios que estavam meio caindo aos pedaços ali, que estavam meio degradados, e aí os investidores começam a comprar esses imóveis ou reformar esses imóveis e eles voltam a ter um padrão de alta qualidade. O que acontece com essa área? Ela ficou mais nobre. Se aquela área ficou mais nobre, a população de baixa renda vai ter acesso àquela área? Claro que não. Então essas pessoas vão se periferizar, elas vão sair de uma área da cidade e vão para outra, né? Então você tem um processo de exclusão social. Outros problemas que as cidades vão trazer para a gente hoje. A gente tem o problema da chamada arquitetura hostil. Vocês já ouviram falar desse termo, arquitetura hostil? Hoje, o espaço das cidades, muitas vezes, isso está sendo muito discutido hoje na arquitetura, enfim, nas ciências que estudam a cidade, né? Que é a criação de espaços da cidade para evitar que as pessoas vivam o espaço urbano de maneira coletiva. Exemplo, vamos dar um exemplo bem básico primeiro. Tem alguns bancos de praça, na nossa cidade tem banco assim, inclusive, que o banco de praça ele é onduladinho assim. Você tem várias ondinhas para várias pessoas sentarem no mesmo banco. Aquele banco é um banco que impede um morador de rua de poder dormir naquele lugar. Já parou para pensar nisso? Como ele é assim, o morador de rua não vai conseguir dormir naquele banco, né? Existem nas regiões metropolitanas principalmente lojas de departamentos, essas grandes redes de lojas, na marquise, na beirada da loja assim, que fica em cima da calçada, eles instalam um cano que fica gotejando água a madrugada inteira para a calçada ficar úmida e o morador de rua não dormir na frente da loja. Então, olha o nível de sensibilidade humana que a gente atingiu, ou melhor, de insensibilidade humana que a gente atingiu, né? Alguns anos atrás, acho que foi em 2020 ou 2021, não lembro, em São Paulo, embaixo de um viaduto, tem pessoas que muitas vezes moram embaixo do viaduto, estávamos em plena pandemia, 4.000 pessoas morrendo por dia, todo aquele problema, né, social, econômico, enfim. E aí a Prefeitura de São Paulo instalou uns blocos de concreto da altura desse microfone, assim, um do lado do outro, embaixo do viaduto, para que os moradores de rua nem embaixo do viaduto pudessem dormir. Então, cadê a sensibilidade humana aí, né? A cidade de São Paulo hoje já faz... não estou criticando um prefeito ou outro, eu nem entendo muito da política da cidade de São Paulo, né? Não me atento muito a isso, mas os últimos prefeitos de São Paulo, de maneira geral, eles têm tirado as barracas que os moradores de rua conseguem de dormir dentro de barraca. A prefeitura passa recolhendo as barracas dessas pessoas, né? Então, nem ter o direito a ter uma barraca para dormir na rua as pessoas têm mais. Então, olha o nível de falta de sensibilidade humana que a gente atingiu hoje, né? Isso
Eu considero esses os maiores problemas hoje do Brasil, né? E a gente não pode considerar isso violência também? Violência do Estado contra essa pessoa que nem ter uma barraca para dormir na rua ela pode ter mais? Né? Então, a gente pensou na violência aqui no nosso debate, né, a partir da questão da criminalidade, de assaltos, de roubos, né? A gente sempre pensou a violência assim aqui no começo, né, do debate. Mas a gente tem que pensar também que o Estado, nesse caso da prefeitura que eu dei exemplo, ele está proporcionando a ampliação da desigualdade, da falta de acesso a uma coisa básica da pessoa, que é o direito de morar, o direito de ter um teto, né? Então, nesse sentido, a gente tem uma desvantagem muito grande que a gente ainda vai ter que aprender a reduzir ela e, claro, né, tentar eliminar essa desigualdade do mundo, né, e do Brasil, obviamente, que é o que mais nos interessa. Eu acho também que como eles não têm lugares fechados para eles dormirem, eu acho que eles deveriam fazer alguma coisa pública para ter algum lugar para eles dormirem. Eu não sei se aqui em Avaré tem. Tem, Avaré tem, muitos municípios têm isso, né? Os abrigos públicos têm. A questão, Gabriel, é que não tem espaço suficiente nesses abrigos para a quantidade de pessoas que moram nas ruas, né? E muitas pessoas moram nas ruas e muitas delas, na verdade, não querem o abrigo. Muitas delas acabaram se adaptando à vida na rua, o que é mais triste ainda, né? E aí você me fez lembrar de uma outra coisa muito problemática, principalmente para a cidade de São Paulo, que é a questão das drogas, que está intimamente ligada com a violência urbana, né? Se a gente pensar hoje em São Paulo, a gente tem a famosa Cracolândia. Eu sempre gosto de falar da Cracolândia para os alunos entenderem que a Cracolândia não é um lugar dentro de um bairro na cidade de São Paulo. A Cracolândia são os viciados em crack. Então, a polícia chega numa rua onde estão esses viciados em crack e expulsa eles dali e limpa o ambiente para os lojistas poderem vender as suas coisas normalmente no comércio. Joia, defendeu os lojistas, expulsou os viciados em drogas para outro lugar. Eles vão continuar sendo viciados em drogas em outra rua, em outra praça, em outro ambiente. Então tá vendo que no final das contas o problema é um problema que está enraizado, que a gente tem que resolver? Não adianta você expulsar o viciado em droga da rua. A gente tem que tentar trazer essa pessoa de volta para a sociedade. Né? E isso é papel do Estado, obviamente. Ou também pode ser papel de outras instituições, organizações não governamentais. São Paulo tem um monte, tem uma muito famosa lá em São Paulo, que chama SP Invisível, que ela fala sobre pessoas invisíveis. Os moradores de rua são pessoas invisíveis. A gente passa por cima deles na rua. Né? A gente não sabe o nome dessas pessoas, elas não têm RG, elas não têm CPF, né? E outras iniciativas, a igreja muitas vezes doa alimentos para essas pessoas que dormem nas ruas, né? Então, mas isso é temporário, né? A igreja dá alimento, uma instituição ajudar uma pessoa ali, isso vai ajudar ela temporariamente a ter um cobertor para dormir, não morrer de frio, um alimento para ela não morrer de fome. Mas no final das contas a gente tem que resolver a raiz do problema lá, né? Então, voltando à nossa discussão inicial, como se resolve o problema da violência urbana? A gente tem as medidas paliativas, temporárias, rápidas, a repressão policial, prender a pessoa que comete atos violentos, que obviamente tem que acontecer, mas em paralelo a isso a gente tem que resolver esse problema que é estrutural, através da educação, dando moradias para as pessoas, não é dar moradia, né? Mas fornecer condições para que a pessoa tenha um acesso à moradia de uma maneira mais digna, com uma baixa prestação, geração de emprego. É isso, né? São essas medidas básicas aí que vão tirar a pessoa da violência, tirar a pessoa das drogas, enfim, e vão dar para ela dignidade, cidadania. Queria agradecer a todos que assistiram até aqui. Esse foi o nosso podcast com o professor de Geografia nosso, Marcelo. Eu queria agradecer por ter tirado esse tempo. Obrigado, gente. Obrigado por vocês terem me convidado. Sempre um prazer estar aqui, eu gosto muito. Você sabe que eu falo pra caramba, né? Vocês fizeram uma pergunta, aí eu fico 10 minutos falando. É um prazer falar de um tema tão importante, um tema que a gente aprofunda, né? Quando a gente olha para ele com mais calma,
a gente percebe que as coisas não são tão rasas, tão simples, e que a sociedade é muito complexa e demanda muitas tentativas de solucionar problema. E hoje a gente discutiu isso aqui, né? Problemas sociais, urbanos, e como solucionar esse problema. Então, obrigado pelo convite e pela iniciativa de vocês, aí, que é muito legal. Eu adorei o tema, adorei estar aqui. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.